E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais um vídeo sobre a montagem do nosso sistema off-grid do zero. Como chegamos aqui nessa parte? Hoje vamos partir para a montagem dos controladores de carga, do nosso barramento, do banco de capacitores e início da automação. Vamos mostrar passo a passo como foi que a gente chegou aqui, falar sobre dimensionamentos de fio, disjuntores e alguns detalhes. Então, siga assistindo aí. Quem não assistiu o vídeo 1 e 2 do início dessa montagem, vou deixar aí na tela final e aqui nos cardzinhos no final do vídeo. Vai ter aí montagem do off-grid do zero aula 1, montagem do off-grid do zero aula 2, essa é a aula 3. Vou deixar aí no final do vídeo, nas telas finais e também nos cards aí para você acompanhar. E tem a playlist, você pode ir lá diretamente na playlist que eu estou colocando, montagem do off-grid do zero. Agora vai aparecer aula 1, aula 2 e aula 3 com essas e vamos seguir até o finalzinho. Então veja cada etapa e a explicação final. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo sair, participar do salve com a galera e não deixe de visitar a galeria e as playlists de vídeo aulas aqui no canal sobre sistema solar, off-grid, energias renováveis e muito mais. Toda a montagem, manutenção desse belo sistema de energia solar. E gostando aí das aulas? Taca o like, taca o like. E eu deixo aí no comentário fixado os grupos aí do Telegram e do WhatsApp, os grupos de desconto também, um link promocional só de descontos aí do AliExpress, belas promoções aí separadas para você. Vamos lá, pessoal, montagem aqui do sistema off-grid, a gente posicionou os inversores, o que é que a gente vai fazer agora? Montagem dos controladores. Aqui vai ter os controladores que vão estar normalmente atuando e vão ter aí outros controladores que vão estar prontos para atuar aqui para teste no canal. Mas a respeito do sistema, a gente vai precisar de 2 controladores e a gente vai trabalhar agora com barramentos. Barramentos de cobre tanto para os controladores como barramentos para o banco de baterias. Agora eu vou procurar a melhor posição aqui dos controladores, vou tentar fazer bem próximo aos inversores para do controlador para o barramento ficar bem curtinho e do barramento para os inversores também curto, para que o caminho da energia seja o mais rápido para o inversor e só após para o banco de baterias. A prioridade vai ser a produção, direcionando energia aí para os inversores, não sendo utilizada do barramento ao banco de baterias. O que é que a gente vai utilizar aqui? Uma serrinha aí para cortar ferro, os barramentos de cobre, trilho para os disjuntores para a gente começar a remontar a nossa automação e os disjuntores aqui no nosso sistema off-grid. Agora vamos procurar também fixar aqui nosso banco de capacitores, que vai ficar entre os controladores, vai vir para um barramento. Esse barramento, os capacitores vão se ligar nesse barramento e o barramento no inversor. O inversor em outro barramento que vai para o banco de baterias. Vamos agora procurar um lugarzinho aqui para fixar o banco de capacitores, como o sistema é 24 volts, 2 packs em série. Lembrando que cada pack desse aí dá para colocar em um sistema de 12 volts. Mais de 12 volts, você vai associando o pack em série até chegar na tensão aí do seu banco de baterias. Vamos agora achar um cantinho aqui para eles. Vejam, pessoal, como é que tá ficando. Fizemos a fixação aí dos bancos de capacitores. E aí entre o banco de capacitor e o barramento, a gente vai colocar aí um fusível de 50 amperes com cabo 10 milímetros. Vou fazer a ligação desse banco através do fusível de proteção. E os bancos de capacitores estão em série, negativo de um ligado no positivo do outro. O negativo desse banco vai aqui para o barramento, negativo, e o positivo do pack do capacitor vai entrar aqui em um dos terminais do barramento positivo. E o próximo passo vamos fazer aí as ligações do controlador de carga ao barramento. E depois
vamos fazer a ligação aí dos inversores. Estou pensando aqui em interligar esses inversores com uma barra de cobre. Dá mais ou menos uns 300 amperes, mas vou olhar a dificuldade aqui primeiro e vou analisar antes de fazer essa instalação. A barra seria essa, vou ver se eu consigo furar essa barra e atravessar para cá. O problema vai ser os negativos, que eu vou ter que dar uma entortada aqui, ela é muito grossa. Aí talvez eu utilize um fio e o outro o barramento. Ainda vou dar uma analisada aqui. Já feito aí o corte com o nosso Tuoseng, o corte perfeito, cobre não assanha. A gente vai fazer a compressão aí num terminal de 10 mm usando o nosso alicate HX 500B, também link aí na descrição do vídeo. A gente também tem vídeo no canal Melhor do Ali, o link desse canal tá aí no canal principal, na descrição do vídeo também. Tô deixando aí para vocês num comentário fixado. Sempre tô postando agora vídeos de algumas ferramentas lá. E é uma ferramenta muito importante na hora de uma montagem do off-grid com eficiência. Já crimpado aí, terminal de 10 mm com o nosso alicate. Vamos agora montar ali no pack, no barramento. Vamos agora, pessoal, fazer a fixação dos controladores MT50 de cada controlador MPPT. Cada um vai ter seu M50, dispositivo aí de controle fino para ajustes. Vamos aí colocar e fazer a ligação deles aos MPPTs. Vejam, pessoal, concluímos aí a ligação dos MT50 ao sistema. Fizemos uma carga aqui no banco de capacitores e agora vamos ligar o disjuntor que liga os controladores ao barramento. Como o barramento está em paralelo aqui com os capacitores, então, e eles estão carregados, eles vão funcionar como uma bateria, mostrando aí a alimentação nos aparelhos. Vamos lá. Você vê aqui ele dando bem-vinda, mostrando a capacidade do controlador. Isso tudo com a carga dos capacitores. Os capacitores estão aí com 26.1 volts. Não tem placa solar ligada, não tem nada. Ele vai mostrar que está em modo noturno. Aí, ó. Sem produção, só medindo a tensão do banco de capacitores. Então isso mostra que nossa ligação aqui está sem nenhum problema, alimentando os controladores. E agora vamos continuar com a nossa ligação normal. Vejam, pessoal, finalizamos aqui mais uma etapa da montagem, que foi a ligação dos controladores, barramentos, o banco de capacitores e iniciamos aí a colocação das automações. Como a gente vai trabalhar com o sistema off-grid com duas tensões, inversor 220 volts saída, inversor 127 volts, a automação tem que ser independente. Eu não tenho nesse momento como fazer uma automação para as duas saídas. O que é que eu vou fazer? Vou usar uma chave ATS para o sistema 220 volts, vou usar outra chave ATS para 127 volts. Também vou montar paralelo a isso, aqui embaixo, um trilho com outro tipo de automação. Depois eu vou fazer a automação por contatoras também. Aí vai ser uma contatora 220 com a bobina 220 para o sistema 220 e uma contatora 220, o 110, 127 volts para o inversor 127 volts. Porque eu vou fazer duas automações para poder também a gente ter um comparativo da diferença entre uma automação com ATS, uma automação com contatora, fazer algumas experiências. Então vou deixar os dois tipos de automação montada aqui no nosso painel. Então vamos agora para algumas explicações de dimensionamento, como foi que eu escolhi aqui a bitola dos fios, barramento, etc. Como vocês sabem, meu sistema é 24 volts. Hoje, se eu pudesse começar do zero, tivesse inversores 48 volts, eu ia trabalhar com 48 volts, prefiro uma tensão maior, mas meus inversores são 24, então eu vou ter aqui um banco de 24 volts. Meus controladores são de 40 amperes cada, máximo. Se eu pudesse, teria de 100 amperes, mas o que eu pude foi 40, então eu vou trabalhar com 40 amperes. Como eu vou trabalhar com o sistema de 24 volts,
Eu ainda nem tenho placa suficiente nesse momento aqui para usar o máximo dos dois em 24 volts. Então, se eu tenho uma saída de 40 amperes aí desse controlador, eu não ia botar mais o cabo de 16 milímetros, que está caro, fazendo um dimensionamento maior, um sobredimensionamento. Ia colocar cabos aí de 16 milímetros, que passa de 63 amperes, ou é 68 agora, não me recordo. E eu utilizei o cabo de 10 milímetros, que chega a 50 amperes. Então, como eu vou ter uma saída máxima de 40, eu ainda vou ter folga aqui de corrente desses cabos. Então, eu venho com um cabo de 10 até o barramento negativo da saída até o barramento negativo, positivo da saída passando pelo disjuntor DC e indo para o barramento positivo. Outra mesma coisa, o negativo direto no barramento e o positivo hoje está passando por esse disjuntor. Veja, esse disjuntor aqui, qual era o ideal? Se eu tenho controladores de 40 amperes, então eu preciso de no mínimo um disjuntor dessa corrente para cima, porque o intuito dele não é desligar quando tiver um pouquinho mais de corrente, e sim proteger em caso de um curto-circuito. Então esse aqui já está aí com 63 amperes. Ele protege da saída do controlador para o barramento. Do barramento dos controladores vai passar pelo inversor e depois vai ter um disjuntor do banco de baterias para alimentar esse inversor. Mas aí esse aqui está entre o controlador e o barramento. Se eu pudesse hoje, eu teria aqui um tetrapolar para fazer aquele esquema que a gente ensinou aqui no canal. A gente ligaria o negativo dos controladores direto no barramento, um positivo de cada um, exatamente como está aqui, porém ia ter mais um polo em cada lado. E esse polo em cada lado, antes das placas irem para o disjuntor DC e o DPS, ele viria para aqui, para um dos lados aí de cada um. Um string passaria por um outro disjuntor e a outra string pelo outro disjuntor, pelo menos o fio positivo, porque na hora que eu desligasse aqui, desligasse o disjuntor, ele também desconectaria as placas, evitando aí algum problema, como a gente já ensinou aqui no canal. No momento, esse disjuntor aqui só é para entre o controlador e o barramento. Sobre aqui é ainda alguma carga que tem aí nos capacitores, por isso que ele está ligando, mas ele está desconectado sem nenhuma placa solar. Como eu disse, um ATS para cada sistema, um é 220, outro 110. O próximo aí a gente vai fazer a ligação dos controladores entre inversor, banco de baterias, também vai ter ABMS, né? Vamos fazer ligação aí de dois bancos, chumbo ácido e LiFePO4, e também depois vamos fazer todo outro sistema de automação por contatora. Vamos seguir aí na nossa montagem, depois vai vir placas solares, DPS, disjuntor, fusível, a parte daí de chegada das placas. Mas por enquanto estamos aí na montagem dos controladores e do banco de capacitores. Depois a gente vai fazer um videozinho aí mostrando alguns detalhes sobre os capacitores e a carga dele, com ou sem lâmpada. Depois a gente conversa mais sobre isso aqui. Vamos seguir aí na nossa montagem do off-grid. Chegou, meu povo. Cadê? Olha o casal aqui. Só recebi uma indicação pro nome do casal aqui, que foi Lampião e Maria Bonita, mas é uma indicação. Mas será que tem outro nome aí que vocês poderiam indicar? Hein? Vamos aguardar as indicações do amigo. Vamos ver quem foi vocês primeiro que chegaram e garantiram o seu salve hoje. Vou tá devagar. Vamos. Olha, cadê? A gente tem que criar o quadro aqui do vocês aí. Grava um pedacinho do vídeo, manda aí pra gente. Vou botar aí no e-mail do canal. Eu vou criar um número aí pra vocês enviar um pedacinho do vídeo. Pode ser em pé mesmo. Tarcísio, tô aqui, bota aí esse pedacinho de vídeo aí. Um salve pra fulano, pra cicrano. Tamo aqui. Vocês têm que vir aqui participar do salve em vídeo.
Vamos lá começar a mandar um salve aí em vídeo. Mas antes que isso aconteça, vamos ver quem foi aí que garantiu o salve. Nossos amigos Rafael Júnior, lá de Recife, Pernambuco, garantiu o salve. Chega, me afastar, senão a cabeça vai sair cortada. Nosso amigo Augusto Temo, lá de Maputo, lá em Moçambique. Tá vendo? Lá na África. Vamos assistindo aí, não perde uma aula. Nosso amigo Ivan, Pilão Arcado na Bahia, também, sempre curtindo, comentando aí. Muito obrigado pela audiência. Nosso amigo Marcelo Lemos, de Tarcísio. Quero pedir um salve para Amanda Maia, lá em Fortaleza, Ceará, lá em Aerolândia. Grande abraço ao amigo Marcelo Lemos e Amanda Maia, lá de Fortaleza, Aerolândia, no Ceará. Quem mais? Nosso amigo Edgar, Barra dos Coqueiros, aqui em Sergipe, pertinho. E também membro do canal, José Genilson dos Santos, lá de Canindé. Aqui, ó, Canindé do São Francisco, Sergipe. Grande abraço, meu amigo José Genilson dos Santos, membro do canal. Grande abraço a todos os amigos. Vou deixar aqui os videozinhos da aula 1 e aula 2. Não perca não, vai lá rever.